Então, bom dia a todos. Eu vou começar fazendo voltar um pouquinho aqui no tempo, da semana passada. Eu vou colocar a importância daquilo que eu vou falar hoje. Engraçado, né? Eu tenho essa dificuldade. A Ana fica falando, Zé, passa o conteúdo que você vai falar. Daí eu passo, daí eu mudo de ideia, porque eu acho que eu tenho que falar muito daquilo que eu preciso falar, mas eu não posso decidir muito antes, porque senão eu mudo. E foi o que aconteceu. Eu vou dar um alinhamento para vocês do que eu quero que vocês tenham, né? Então, primeira coisa, antes de tudo, é ter habilidades que melhorem o posicionamento. Por quê? Porque posicionamento vende, posicionamento mostra autoridade, posicionamento vai colocar dinheiro no seu bolso. Não é porque você, de fato, eu quero ser posicionado. Não tem nada disso, você não precisa querer, né? Quem faz o que quer é criança, quem faz o que precisa é adulto. E eu acho que todo mundo está aqui porque quer ter um posicionamento e mais dinheiro no bolso. É isso que a gente quer. Então, eu comecei falando na semana passada sobre comunicação. Eu vou manter, eu ia pular já para conhecimento e expertise, mas eu vou manter porque tem alguns itens que eu preciso colocar que eu achei que ficou faltando na nossa última mentoria. Então, vou falar também sobre carisma, presença, resiliência, adaptabilidade, empatia, conexão, liderança e gestão de pessoas, influência digital e mídias sociais e visão estratégica. Essas são as 8 habilidades que eu aprendi com o Joel, não só com o Joel, mas com todo mundo que ele trouxe na mentoria dele. E eu tenho um livro que baseia tudo isso aqui. Esse livro aqui, acho que vocês devem estar vendo aí, se você está com a câmera. Deixa eu até sair. Ah, tá distorcendo a sua tela, Zé, por Então, conta deixa eu do ver fundo aqui. de Eu tela. vou parar de compartilhar. Eu devia ter colocado aqui. Aqui, ó. Aqui. Não, vamos você. Deixa eu mudar a característica do vídeo. Parar de socar o fundo aqui, ó. Esse livro. E esse livro, se você não acha para comprar, ele publicou 150 livros desse. Não é só esse aqui, tem mais um pack de livros aqui que eu vou trazer de conteúdos, mas eu vou trazer resumido e na prática para vocês. É por isso que a minha intenção é que eu consiga fazer isso da melhor maneira possível e em algum momento eu achar, eu preciso voltar nesse ponto aqui, eu vou voltar, porque no final das contas o que eu quero que quando a gente avance desse ponto aqui das 8 habilidades de posicionamento, você já tenha uma base, já tenha mais características de influenciador ou influenciadora para poder atingir o objetivo que é colocar o dinheiro no bolso. Simples assim. Não tem outro motivo. Voltando a compartilhar, volto aqui. 8 habilidades. Então, na semana passada, também só dar uma. Eu falei sobre escutativa, sobre clareza na comunicação, capacidade de adaptação à sua comunicação ao público, habilidade de apresentação e oratória. Falei das 10 regras, seja claro, conciso, use linguagem simples, evite jargões, dê feedback, observe a linguagem, seja empático, mantenha a consistência, seja assertivo. Hoje eu quero trazer, perguntei também uma forma de reflexão aí, como está a sua comunicação, o que que você está vendo, de que maneira você está vendo isso. E antes de começar essa aula, eu queria ter um feedback sobre a aula passada, porque a aula passada eu não estava aqui. Eu queria saber como que vocês receberam o conteúdo, foi bacana, não foi bacana? Quem que participou da aula passada? Então, só um feedback para mim. Um ou dois, quem pode falar? Quem participou? Eu, Zé, pode ser eu? Posso Pode falar? ser, pode ser, pode ser. Bom, eu que trabalho com a Cris aqui, poucas vezes me surpreendeu tanto a ferramenta. A gente também trabalha com IA aqui. Ela mostrou uma ferramenta que, com o site, só com o site, cria assim, um podcast. Esse podcast áudio, só o áudio, né? Não a imagem. E
incrível, porque a ferramenta entende de onde é o site, né? Inclusive foi um ponto de atenção que nós levantamos. A ferramenta entende de onde é o site, da localização que é o site, e colocou um sotaque da região de onde é o site. No caso, foi um site do Rio de Janeiro. Então, as duas, o casal que estava conversando, né, a IA conversando, um sotaque puxado carioca, sensacional, sensacional. E conversa muito fluídica, né? Nada do tipo engessado. Então eles, não é mesmo? Eu não vou lembrar o nome dos dois, né? Não é mesmo, Zé Rubens? Ah, sim, é isso mesmo. Inclusive, sobre esse assunto, eu posso adicionar que muito legal, muito bacana mesmo. E com poucos cliques. Ou, Legal. e aí, assim, Zé, só complementando, é um tipo de produto que a gente pode vender, né? Para quem tem Sim. dificuldade de gerar conteúdo, você oferecer isso para um cliente para gerar conteúdo de podcast e tudo mais, se a pessoa tem dificuldade de gravar, tem dificuldade de falar no microfone. Isso é um tremendo de um super para os nossos clientes, para ajudar quem precisa, quem tem essa dificuldade, né? Sensacional, isso é importante. Lembrando que essa aula está gravada, né? Sim. E ó, semana que vem eu também não vou estar aqui. A gente vai preparar um super conteúdo. Eu não vou estar, mas às 10 horas, religiosamente, na segunda-feira, a gente vai estar junto com outro super conteúdo de algum dos nossos mentores aqui que vai poder falar. E eu quero trazer um pouco dessa aula aqui um pouco mais sucinta. Então, o que que eu quero? Quero falar mais uns 20 minutos aqui. E aí eu quero trazer casos de vocês, dificuldades, posicionamento. Então, assim, lembra que eu falei, pessoal, me manda uma que vocês têm de dúvida pelo WhatsApp, que se eu puder ajudar, já vou ajudando, mas eu quero ajudar ao vivo aqui alguém com dificuldade no ponto ali e fazer que essa orientação do seu negócio aí possa ajudar outros. Então, nesses 15, 20 minutos que eu vou falar daqui para frente, vai se organizando aí para fazer a pergunta específica do seu negócio, sobre posicionamento, sobre marketing digital, sobre empreendedorismo, sobre financeiro, o que você quiser perguntar, você pergunta, tá? Então, eu quero fazer nesse formato um pouco diferente. E se você não levantar a mão, eu vou chamar, hein? Porque você está aqui por um objetivo, e esse objetivo eu quero que seja atingido. Então, eu quero trazer aqui ainda, dentro das habilidades de posicionamento, primeiro item de comunicação, quero falar um pouco mais aprofundado sobre escutativa. E olha só que interessante, o que eu falo aqui nem sempre é aquilo que eu sou, tá? Muitas vezes é aquilo que eu quero ser. E por quê? Porque eu não tenho conhecimento integral desse livro. Não tenho conhecimento integral de nada. Eu estou aprendendo. Muitas vezes, esse ponto discutativo talvez seja uma das principais falhas minhas. Eu acredito que seja. E isso pode ser uma característica hoje em dia de TDAH, já ouvi falar, né? Que a gente corta as pessoas, o pensamento está acelerado, a pessoa já está falando, já estou pensando na resposta. Então, a aula de hoje é muito para mim aqui, tá? É muito para mim. E eu acho que isso reflete aquilo que eu quero que os meus colaboradores, meus mentorados, meus franqueados entendam. Pô, não precisa ser perfeito para chegar lá. Não precisa ser perfeito para continuar e atingir seus objetivos. Então vamos lá. Qual o primeiro item da escutativa? Trouxe aqui uma frase do Stephen Covey. Se você não sabe quem é esse cara, é um dos principais palestrantes dos Estados Unidos. Colocou lá os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? Ouvir com empatia é uma das principais chaves para a comunicação. Se eu quero falar, eu preciso dar espaço para fala. Acho que isso aí me pega, viu, cara? Isso aí me pega. Esse pensamento acelerado antes, da pessoa terminar de falar, ou entender, e olha só, saber se eu entendi tudo aquilo que a pessoa quis falar. Então, uma coisa interessante, quando a gente fala alguma coisa especificamente para uma pessoa, a gente é responsável pela comunicação, sim, mas se a comunicação não chegou do outro lado e houve uma falha de comunicação, os dois levam prejuízo. Ô Tanto Zé, aquele. Oi, eu posso fazer um pedaço desse pensamento acelerado que você falou? pode sim. Porque eu tinha muito isso, cara, e teve dois livros que eu li que salvaram minha vida.
que eu acho que pode ajudar muitos dos que estão aqui. Pode falar. O primeiro que me ajudou foi a trilogia do Augusto Cury sobre ansiedade, onde ele explica sobre o SPA, que é a Síndrome do Sim, Pensamento Acelerado. sim. Se você tem isso, cara, você não pode não ter esse livro, porque ele fez uma tese de doutorado baseado no. Ele até fala que o mal do século não é mais a depressão, o mal do século é a ansiedade. Então, esse livro dele é uma trilogia, tá? Ansiedade um, 2, 3. Vale muito a pena. O livro é um livro do Dale Carnegie, em vermelho. Deixa eu só pegar o nome certinho, que eu confundo o nome do livro. Cortou um pouco, Eduardo. Eu não sei se só cortou para mim ou cortou para todo mundo. Cortou. O livro do Dale Carnegie, que também me ajudou muito, porque eu cheguei a ter transtorno de ansiedade para o hospital e para o psiquiatra, vencendo as preocupações da vida. Deixa eu só pegar o nome. Vencendo as preocupações. É Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Ah, sim, legal. Começar a viver. Zé, esses dois livros funcionaram para mim mais do que o remédio tarja preta que eu tive que tomar, mais que o psiquiatra, o psicólogo me ajudou, fizeram na minha cabeça assim. Então, eu queria contribuir. Só. Legal. Eu já anotei aqui, Eduardo, depois eu faço convite para você indicar os livros lá no nosso grupo da comunidade. Já anotei aqui, não sei se todo mundo, aí, principalmente quem está participando. E assim, eu não sofro muito com isso, tá? Eu sofro na hora que a pessoa está falando ali. É na hora, ali a minha atenção ela é distorcida nesse caso. Eu não tô, eu tive um problema muito grave há mais de 10 anos atrás com minha esposa em relação ao SAP. A gente, síndrome do pensamento, SPA, né? Síndrome do pensamento acelerado, graças a Deus conseguimos, passar por essa, mas é um negócio que leva à depressão, leva a borderline, cara, tem muita coisa que pode causar. Então, a primeira dica aqui para escuta ativa é manter a atenção plena naquilo que está acontecendo, naquilo que está acontecendo no emissor, né? E eu vejo alguns líderes, por exemplo, aí cara, eu vou trazer alguns exemplos do Joel que são impressionantes. Se ele está falando com alguém, se alguém aborda ele, isso vocês podem observar. Ele para, ele põe a mão na boca assim, e fica, põe a mão no queixo e fica 100% focado na pessoa. Isso é uma habilidade de escuta ativa. Então, eu vou melhorar daqui para frente, porque acho que isso vai melhorar a atenção e a mensagem do emissor vai chegar mais clara. Depois, evitar interromper. É isso que é o problema. Esse é o meu problema. Esse é o meu problema. E agora, por exemplo, às vezes a gente sabe qual é o problema, tenta trabalhar, mas pô, em algum momento você toma a decisão de acabar com esse problema. Então, eu tomei, construindo esse conteúdo aqui, eu tomei a decisão. Falei assim, eu não vou mais interromper as pessoas. Eu não vou interromper. À medida daquilo que eu percebo daquilo que está acontecendo do emissor. E não que eu vou conseguir todas as vezes, mas eu vou ter um pouco mais de consciência através disso, né? A partir do momento que a gente tem consciência, a gente consegue entender que a gente precisa ir para o caminho diferenciado. Eu acho que esse negócio de escuta ativa também ele tem muito mais a ver com a possibilidade de a gente escutar quem nos critica também. Olha só, a gente não escuta quem critica a gente. E quem nos critica são aqueles caras que em algum momento fazem a gente crescer. Tem uma frase do Silvio Santos, né? Ele não dava atenção a bajuladores e prestava muita atenção aos seus críticos, porque é isso, né? Você escutar ativamente. E tem outro ponto, uma vez eu também participando de uma mentoria, é o seguinte: feedback não tem réplica. Então você tem que escutar o feedback, engolir a seco.
engolir assim. Ah, mas você pode se justificar? Em algum momento você pode. Mas primeiro você engole a seco, não interrompe o feedback. Porque esse feedback, o cara está emitindo uma comunicação para você. Então, se ele está emitindo uma comunicação para você, pô, tá machucando, deixa machucar. Porque muitas vezes é essa dor que vai fazer você melhorar, avançar de uma maneira que as pessoas consigam fazer. é, Fazer você entender que, pô, não está no caminho errado. Eu já perdi sócio por causa disso. Eu já perdi sócio. Não vou falar que foi bom ou foi ruim, mas eu já perdi sócio porque não aceitou feedback de jeito nenhum. Aliás, feedback é o próximo item da comunicação, que eu acho que é importante. Então, não evite interromper, principalmente quando você está sendo criticado. Dê respostas empáticas, né? Demonstre intencionalidade em relação ao sentimento do emissor, porque sempre eu costumo dizer que tem sempre três, a comunicação tem três verdades, né? A de quem fala, de quem escuta e a verdade absoluta ali, né? De um lado, do outro e a verdade que nenhum dos dois vê. Então a gente ser empático e através dessa empatia conquistar as pessoas para o seu lado para que você tenha essa possibilidade, eu acho que caminha de uma maneira mais certa para você fazer essa integração. Essa escutativa também ela deve ser nas redes sociais, né? Deve ser através de provocação, né? Pô, deixa eu provocar para vocês aqui. E, aliás, a gente inicia hoje, através da Ana, uma escutativa, através da Ana que vai soltar lá no nosso grupo. Eu quero tendo eh, feedback de vocês em relação aos nossos pontos de contato. Então, toda semana a gente vai ter um NPS. Ah, esse conteúdo foi legal, não foi legal? Através de NPS, vamos medindo, né? Então, vai ter NPS sobre a aula, vai ter NPS sobre a mentoria em si, a participação da comunidade. Obviamente, a gente não vai perguntar tudo, toda a aula, né? Assim, a gente vai dar um tempinho, a gente vai se programar para que esse NPS vale a pena para a gente entender isso. Então, essa escutativa é saber por que que as coisas estão indo para isso, qual o caminho que eu vou tomar. Eu acho que é muito melhor, por exemplo, e o que a gente faz aqui, se você tem cliente, repete com os seus clientes. Você tem, eu tenho 2 clientes, eu tenho 5 clientes, eu tenho 10 clientes. Pô, tem um NPS para os caras. Você pergunta que, pô, mas com 5 clientes, cara, faça com 5 clientes. O seu número vai ser até melhor, né? Com 5 clientes. Você demonstra para as outras pessoas, cria um parâmetro para você. Então, o que a gente faz na comunidade, aquilo que é aplicável no seu negócio, nem tudo é aplicável no seu negócio, mas você tem que fazer. Por exemplo, você tem 10 clientes, você não tem NPS, cara, vai para onde? Né? Como está a sua escuta sobre aquilo lá? Está com medo? Não, a gente faz, ó, e nem sempre é fácil, não é fácil fazer as pessoas responderem. Em algum momento você tem pouco cliente, é mais fácil porque você vai ligar, ó, me fala aí, você não respondeu a pesquisa, mas me fala aí, manda um WhatsApp pro cara, para que ele responda. Então, esse tipo de questionamento faz você ter um feedback, e esse feedback tem que ter, sim, cara, tem que ser empático, né? Você vai receber essa informação e vai, pô, o cara tá me criticando, por que que ele tá me criticando? Né? Como que eu tô escutando esse cara? E também faça perguntas antes de julgar, né? Então, ó, eu vou. Olá, a Érica. Alguma sugestão como criar NPS? Pô, é boa isso, hein? A gente pode até, inclusive, trazer conteúdo sobre isso, como criar. O jeito mais simples possível, dá para você criar em 5 minutos no Google Forms. Google Forms você pode criar ali, né? E vai somando. Depois você pode fazer uma calculadora dentro do próprio Excel mesmo, para você poder saber fazer o cálculo, né? Você pega o cálculo na internet, é fácil aí de fazer. Mas o mais importante é, pô, essa ação, né? Eu vou, de fato, escutar. Antes de julgar,
ó, veio alguma questão de que te incomodou, antes de julgar por que que ele está falando aquilo lá, mande uma pergunta. Não, por que que você acha isso? É assim com todo mundo ou é só comigo? Qual é a sua, assim, a melhor maneira de você ser empático é continuar perguntando e não julgar o seu emissor, aquilo que você está escutando, né? Quando a gente fala nisso, eu acho que é importante. É não ter medo, principalmente não ter medo de escutar e ver o que, que vai acontecer, né? Escuta. Vamos lá, Daniel Fonseca. Usar o notebook LM para desenvolver perguntas de NPS é um caminho interessante. Pô, eu acho que assim, eu não conheço muito bem essa ferramenta, Daniel, mas o primeiro passo é a pergunta única, né? Você pode, ó, você indicaria esse produto ou serviço para algum amigo ou parente? De 1 a 10, ponto. Essa pergunta obviamente, não é para todo mundo que funciona isso. Obviamente, precisa dar uma esmiuçada para saber quais são os outros pontos. Mas se você já Exato. fizer isso, já Exato. pode falar, né? Estou contribuindo com o grupo aí. O Notebook LM foi a ferramenta que a Cris apresentou para a gente na aula passada, Ah, né? sim, sim, sim. E aí ela tem, essa ferramenta, ela tem a capacidade de você gerar uma fonte de informação para ela, né? Você vai alimentando as fontes de informação que você quer. Um PDF, um site, qualquer coisa, né? Então, se pegar ali e jogar todo o conteúdo da sua empresa, sei lá, os PDFs que você tem a respeito dos seus produtos, o site da sua empresa, um vídeo no YouTube, o seu link de rede social, jogar no Notebook LM e pedir para que ele te contribua para fazer perguntas chaves de uma maneira, né, garantir isso, pô, o resultado é sensacional, porque foi o meu primeiro uso da ferramenta que eu fiz a semana passada, foi nesse sentido e é bruto, hein? Fica a dica. Sensacional, sensacional. Ó, a Ana já contribuiu aqui também, né? O Google Forms é super completo nesse sentido. Enfim, ó, valeu, Daniel. Obrigado aí. E, aliás, eu não consegui, ó, isso é uma demonstração clara que eu não consegui assistir a aula da Cris da semana passada, mas vou assistir. Cheguei de Aí férias numa quinta-feira, você imagina como foi, né? Mas eu vou ver. E aí, um dos pontos que eu acho que é para finalizar aqui, faça um resumo sobre a conversa e repita os principais pontos para saber se realmente você entendeu aquilo que a pessoa está falando e você foi empático. E aí, somente a partir desse momento que talvez você fale, ó, deixa eu concordar ou discordar daquilo que você está falando. Então, a partir do momento, ó, a pessoa se comunicou com você, você anotou. Ah, beleza, é isso que você quis dizer? É isso? Beleza, garantiu que é isso. Então, deixa eu agora, a partir do momento que eu garanti que isso que você quis falar, então agora eu vou mudar, vou mostrar meu ponto de vista, eu vou discordar, eu vou concordar, e aí sim, a partir disso fica um pouco mais avançado. Para finalizar, eu trouxe 3 dicas aqui de prática, né? Prática efetiva. Então, escutar sem interromper, anotar os principais, os principais pontos e resumir, e conversa demonstrando real interesse e sendo empático. Eu tenho mais agora 2 pontos para falar com vocês sobre outro assunto, mas eu gostaria de saber se alguém aqui, assim como eu, tem dificuldade na escuta ou todo mundo aqui já consegue ter esse tipo de ação. Quem poderia falar? Tá Ó, pra ninguém? Eu vou chamar. gente. Oi, Zé, tá me ouvindo? Oi, Ah, oi, Eli. Oi, chegou? Eli. Chegou. Eu tenho. Eu Sim. tenho, mas é engraçado que a gente só percebe quando as pessoas apontam, né? É muito comum a gente agir por impulso e não prestar atenção nas nossas atitudes, né? E aí, quando você percebe que as pessoas começam a apontar para você, é o que você acabou de falar, né? Ouvir as críticas, ter a escutativa para as críticas e não só
para os elogios, né? Então, nem sempre quando a pessoa te critica, ela tá errada. Então, para mim, é um exercício que eu venho fazendo há um bom tempo, de entender as críticas, como você falou, anotar aí, né? Anotar na mente, enfim, nem sempre num pedaço de papel, Sim, mas se autoanalisar e buscar melhorar nisso. Mas é um desafio, porque a gente trabalha no automático o tempo todo. sim. Então, quando você vê, você já cortou a pessoa, você não ouviu direito, aí você fala, poxa. Aí você volta tudo, fala, não, precisava ter ouvido primeiro, elaborado tudo aquilo para poder. Mas é um processo, né? É um dia a dia você se disciplinar para isso, a gente Sim. treinar a nossa mente para isso. Beleza, obrigado pelo feedback. E é isso aí mesmo. A gente escuta e, pô, às vezes sem ser intencionalmente, você pode ser menos escutador de uma pessoa, particularmente falando, escuta mais outras. Então, às vezes, inconsciente, mas isso pode acontecer também. Então, espero que esse conteúdo tenha ajudado. Lembra que isso é para posicionamento. Posicionamento, tanto seu quanto da sua marca, você pode levar isso para que você possa fazer mais dinheiro. No final das contas, gente, o que a gente quer aqui é que a sua última linha lá do DRE tenha mais dinheiro. Nada, nada além disso. Obviamente, melhorando aí como atuação, como pessoa, enfim. Agora eu tenho Ô dois Zé, convites. ô Zé, Pode falar. desculpa te interromper de novo, cara. Não, vamos lá, vamos lá. É, como eu sou, nem todo mundo me conhece aí, a minha formação primária é jornalismo, né? E o jornalismo ele tem algo bastante interessante, cara, que teoria da comunicação, né, que é a matéria estrutural do curso, ela fala que a comunicação acontece quando o outro entende. Sim, Tá? Então, esse é um preceito básico, né? Isso me norteia muito. Eu tenho uma ansiedade fodida, né? Você me conhece, sabe como é que eu sou. Mas esse preceito é o que me norteia, né? Como eu posso entender se eu interromper? Como eu sim. posso entender se eu não deixar falar? Mesmo que eu já tenha ali um entendimento prévio daquilo, né? Então, é um drive, né? Um modelo mental, né? André. Tipo, a hora que eu vou falar é tipo comunicação que o outro entende. Se eu não escutar até o final, eu não tenho compreensão total, né? Sei lá, me ajuda nos momentos ali, é quase um mantra. Comunicação é o que o outro entende. Cara, e é isso. E você também, como o escutador, né? Também tem que se fazer. Eu não entendi aquilo que você falou, né? Sim, E sem é aquilo que dúvida. você tem que explicar, né? Por Sem dúvida. exemplo, o jornalismo o jornalista é aquele cara que fala, né? Questionador, né? Será que o outro tá entendendo aquilo que eu estou falando da maneira que eu quero que escute, que ele entenda? Então, essa é uma via de mão dupla difícil, difícil. Muito. Beleza, mas alguém quer falar aí, ó, não peça desculpa por me interromper, tá? Pode interromper, eu quero mesmo essa troca aqui, tenho entendimento, vocês agregam demais. Aliás, é o motivo de tudo. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu tenho dois avisos para eu poder abrir de fato e quero saber sobre o negócio de vocês. Eu tenho um convite para quem é turma de marketing e vendas. Se você quiser conhecer um cara espetacular, eu vou ter uma palestra específica lá para os meus franqueados, mas eu quero abrir para todos os nossos mentorados da comunidade, principalmente quem é de marketing, Rodrigo, o Caio, todo mundo que está aqui, que não faz parte da rede, que quer, tá, cara, esse cara é muito legal. Então, vou ter uma palestra de Gilmar Ramos, o cara das vendas, na quarta-feira, dia 23/7, às 17 horas. Então, online, a gente vai mandar o link. Ele vai falar sobre estratégia de vendas, ele vai falar bastante sobre marketing, tá? Por isso que ele tem uma agência, então, ele é especialista em vendas e estruturação comercial com uma missão clara: ajudar empresários a destravar seus faturamentos por meio de processos comerciais bem definidos, treinamentos estratégicos, implementação de CRMs eficientes.
né? Então, né, tem mais de 15 anos de mercado, já auxiliou diversas agências a transformar seus times comerciais e aumentar as conversões. Mas não só agências, né? Modelos de negócios diferentes em agências. Então, aqui é para time de marketing, vai estar disponível, esse cara vai estar lá na nossa, fazendo palestra para os nossos franqueados, e aqui fica o convite para vocês. E, né, com a estratégia certa, qualquer equipe pode se performar em alto nível. O que eu quero ressaltar aqui? Os nossos próximos eventos. Então, já deixe na sua agência aí, na sua agenda, na sua agenda, não na sua agência. Convenção da Guia, assim, 9 e 10 de outubro. Para quem não sabia, vai começar a saber agora. Dia 9, presença ilustre de Alfredo Soares, fundador do G4. Então, ele já confirmou a palestra com a gente aqui, vai vir para cá. Então, é um dos grandes caras de vendas do Brasil. Quem conhece o Alfredo aí? Levanta a mão. Só levanta a mão, fala aí, ó, conheço, conheço. Quem gostaria de ver ele ao vivo? E eu vou fazer um talk com ele, né? Eu não quero uma palestra, eu quero que seja um bate-papo. Então, eu vou bater papo mais ou menos uma meia hora. Depois eu vou abrir para pergunta para vocês perguntar. Então, vocês podem estar aí, vem para cá. No dia 9 ele vai estar. Obviamente, a gente vai ter muitos outros bons conteúdos, conteúdos que agregam integração de franqueados com parceiros, vão ter muita coisa legal, mas esse é o cara que eu fechei semana passada. Também através de uma negociação que eu fiz, que eu vou entrar no G4 Club a partir do ano que vem. Esse ano eu já vou começar a fazer alguns cursos lá. Então, eu acho que é isso. Eu vou sempre buscar investir muito em conhecimento para poder trazer muita coisa para vocês. Muita coisa. E é isso. O conteúdo que eu queria passar efetivamente era esse, mas agora eu quero abrir para que vocês falem sobre o negócio de vocês, para que a gente possa é, dar uma analisada e ver como que eu posso ajudar. Lembra, traz a sua dificuldade vai ajudar outros que estão aqui. Quem pode levantar a mão aqui para eu poder analisar e ver como que eu posso ajudar? Quem? Avisei no começo ali. Se não, eu vou começar a chamar. Seu Então, Zé, ô, beleza, bora. só não levantei a mão porque eu não uso muito Zoom, eu não sei onde levanta a mão no aplicativo, levantei a mão do jeito pré-histórico, tá? É só falar. Bom, é, nem todo mundo sabe, nós somos da Você Autor, nós somos uma empresa que desenvolveu um método para ensinar pessoas a escreverem livros com o objetivo ou de realizarem seus sonhos, ou de construírem ou potencializarem sua autoridade, ou um produto de início de funil. Hoje a nossa maior dificuldade está no funil digital. A gente até tem uma boa entrada no Google. A palavra assessoria editorial, se vocês pesquisarem aí, ela é a primeira no orgânico. Mas a gente está tendo um pouquinho de dificuldade nesse funil, no tráfego pago, porque é até como o próprio Joel J disse naquele dia, eu fui preparado para ele me dar vários feedbacks. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de feedback, porque eu acho que a melhoria está no feedback. E aí ele falou assim, cara, você está pronto, é só as pessoas saberem, né? Então, é isso. O desafio agora que a gente está com dificuldade é esse, é fazer as pessoas saberem. Sim. Beleza. Então, você já tem algum tipo de e-book, alguma coisa de conteúdo que você dá gratuitamente? Como que você está trabalhando isso? A gente tem uma IA que eu dou gratuitamente para qualquer pessoa os dois primeiros capítulos do livro roteirizado, Sim. né? Ele preenche, ele tem experiência, e aí ele recebe esses dois capítulos. Ele tem uma experiência com a nossa metodologia, dessa maneira. Tá. Quais são os seus números hoje de seguidores? Como que tá isso? Quase 2.000 seguidores no Instagram. No YouTube a gente está com pouco, acho que não deve chegar a 100.
No LinkedIn a gente está com acho que quase 300 a nossa página. Então E no vamos falar TikTok a gente. sobre Instagram. TikTok tem quantos? TikTok eu acho que tem que até olhar. Tem que voltar a mexer no TikTok. Não vou lembrar agora, Zé. Sim. Então vamos lá. Tem algum post? Eu vou entrar aqui no seu Instagram agora, tá? E O você. nosso Instagram ele é 100% Opa, orgânico e cada seguidor que tá lá tá lá porque em algum momento teve algum contato com a gente, tá? sim. Ó, deixa eu te falar. Tráfego pago não é ruim para você crescer seguidor. Mesmo porque o número de seguidores ele reflete um pouco de prova social daquilo que você é. O que que é, ou qual é a dificuldade? Então, aqui você está com 1965 seguidores. Você tem até alguns vídeos que têm engajamento legal. Então, só que você tem que ter alguma ideia de como fazer isso. Qual é a melhor maneira de você ganhar seguidor aqui? É você impulsionar. Mas você impulsiona para quem? Para quem quer, de alguma maneira, escrever um livro. Então, eu vou dar uma estratégia aqui que serve para todo mundo. Você pode falar o seguinte, ó. Olha, você faz um post, né? Você faz um post normal aqui. Tô anotando, Você, tá? tá. Você gostaria de se tornar um editor? Primeira, um escritor, um autor, beleza. Primeira pergunta, você já vai definir qual é o seu público que você vai trabalhar. Então, você gostaria de se tornar um autor? Beleza. Se sim, eu tenho um convite para você. Fica até o final que eu vou te dar Fica até o final desse vídeo que eu vou te dar um presente. Beleza. Então, você definiu e falou assim: fica até o final que eu vou te dar um presente. Daí você dá 2 ou 3 dicas para ele se tornar um autor. Sim, dicas rápidas frases, pode aprofundar, pode ser uma dica mais profunda, pode ser 3 dicas mais rasas. No final, você falou assim, ó, você já me segue aqui, ó, se você me seguir, eu vou te dar um presente agora. Então, você só fala isso, beleza. Ó, digita aqui embaixo, meu livro, ou você pode definir a palavra que você vai fazer. Você define isso. E aí, a partir do momento que você define, ele vai escrever ali embaixo. E você vai enviar para ele através de uma automação no ManyChat. Já ouviu falar do ManyChat? Você vai mandar no direct para ele isso. Então, você está dando algum conteúdo para que ele possa ter um motivo para te seguir. Ter um motivo. Então, e você não precisa ter um só, você pode ter um e-book com 10 dicas lá para o cara se tornar autor, e você pode ter quatro, 5 chamadas que levem para que ele busque esse e-book, beleza? Então, você está construindo, você não, pô, pelo jeito, seu conteúdo tá legal, tem aqui, ó, 900 views, você tem um conteúdo que chama a atenção das pessoas, tá fazendo bem. Você não vai fazer só isso daqui para frente. Você vai continuar fazendo o que você está fazendo, mas você vai ter essa chamada para o cara digitar ali. Beleza. A partir do momento que deu certo, você vai começar a impulsionar esse post. Aí você impulsiona esse post. Onde você impulsiona? Aqui mesmo. Você vai impulsionar no próprio Instagram. Por quê? É a melhor maneira? Na verdade, assim, para ganhar seguidor, é onde vai trazer seguidor pelo menor custo, tá? Então, ele vai trazer seguidor pelo No menor botão impulsionar mesmo? botão impulsionar. Mas não faça só isso, tá? Eu vou dar a segunda dica aqui. Então, a Tá. primeira dica, você cria, não é uma isca digital, porque você fala de isca, cara, parece que o outro lado lá é peixe. Não é isso. Não, na verdade, é um bônus que você vai dar para quem te seguir. Então, esse é o objetivo. Beleza. Você vai ganhar seguidor. Qual que é o custo por seguidor? No máximo que você pode aceitar é 50 centavos. Então você olhou lá, você colocou R$ 6 por dia. Você pode começar com pouco. A R$ 6 por dia é o mínimo que você coloca.
Você ganhou menos de 12 seguidores, cara, você não para, vai construindo outros criativos para ver se diminui esse custo. O custo médio por seguidor tem que ser abaixo. O meu está em torno de 30 centavos. Quando eu falo sobre franquias baratas e lucrativas. Então eu faço isso, impulsionei, eu vou ganhar seguidor. Só que daí tem um problema. Esse cara, ele não é tão engajado assim, porque o próprio Instagram, ele vai mostrar para quem vai mostrar o seu conteúdo para quem se engaja. Esse cara que te seguiu, não necessariamente ele é um cara engajado. Vai ser um cara que te segue, mas não vai ser um cara engajado. Daí você vai ver o seguinte: você vai ver crescer o número de seguidores, mas o número de visualização e curtida não vai rolar tanto. Ou seja, você está ganhando e não está conseguindo consolidar. O que você vai precisar fazer? Aí, no gerenciador de anúncios, eu não sei se você já mexeu no gerenciador de anúncios. Já mexeu? E aí você faz. É simples, cara. Você precisa construir um público que é um público dos seus seguidores. Então você cria um público lá só de seguidores. Beleza. Depois e eu acho que a gente vai trazer aula de tráfego para poder mostrar isso, tá? Então, mas para quem já mexeu um pouquinho ali no gerenciador de anúncios, ele vai conseguir entender do que eu estou falando. Você constrói um público dos seguidores e aí você vai impulsionar, na verdade, aí você já vai, não é impulsionar é no próprio Instagram. Você vai fazer campanhas de engajamento para os seus seguidores. Vai gastar muito pouco, vai investir muito pouco. Então, o que você vai fazer? Você vai trazer esses caras para o cara te seguir e, por outro lado, você vai investir em tráfego pago para que o seu conteúdo atinja quem está te seguindo. O que eu posso falar para você? Vai ter mais engajamento nisso. As pessoas vão te conhecer mais, porque você vai ter um número de seguidores maior e você vai ter gente que te segue e que te acompanha e que vai gerar curtida. É isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu tenho no meu Instagram. Pô, você vê aqui o meu Instagram, se vocês entrarem lá no Instagram do Zé Rubens, isso serve para todo mundo, né? Pessoal da Faz Melhor, todo mundo que está aqui, pô, uma estratégia, quem tem agência, isso serve para o seu cliente, essa é a ideia. Ó, esse é o post. Esse é o post que o Joel fala da minha mentoria, beleza? Da minha comunidade. E aí, eu tenho 77 mil visualizações, mas eu tenho quase 5 mil curtidas. Se eu impulsiono, se eu não impulsiono para engajamento, eu não consigo ter. É óbvio que esse post ele não fica só para os meus seguidores. Ele vai para fora, porque para mim ele é muito relevante. Mas a questão é que você precisa ter, quando você anunciar para engajamento, você tem que ficar de olho nos parâmetros. O pessoal está compartilhando, o pessoal está, de alguma maneira, curtindo, está comentando. Então, você quer engajar essas ações. E aí eu vou falar que essas ações aí você pode fazer investimento de, sei lá, R$ 20 por dia. Um para pegar esses caras e o outro para você poder promover o seu melhor post para que as coisas comecem a movimentar no seu perfil. Lembrando que números do Instagram não é só ego, é prova social. Você tem lá 36 mil seguidores, hoje eu estou com 36 mil seguidores, e eu tenho uma visualização de mais de 600 mil visualizações nos últimos 30 dias. Cara, vai surtir efeito. Vai surtir efeito se você estiver produzindo conteúdo que é direcionado para o seu negócio. Então, Eduardo, simples, não é fácil, tem que ter foco para poder realizar. Alguma Obrigado, dúvida aí? O viu? que você achou, cara? A gente fica pensando, procurando linhas, e aí eu já estava pensando numa linha, eu pensei em três linhas. Uma delas era similar a essa, não tão detalhada, já que você me deu essa luz, eu vou pegar essa luz e vou para essa linha e vou pôr força nisso. Sim, legal. Tem uma aula também, eu vou voltar aqui, vou compartilhar,
que eu falei sobre isso. Vou voltar aqui nos meus slides. Vamos ver onde que eu falei aqui. Aqui, ó. Sobre posicionamento no Instagram. Você tem ali o painel profissional, não tem? Você acessa o Uhum. painel profissional. Então, você tem visualização barra alcance, dividido por alcance. Tem que dar, dos últimos 7 dias, tem que dar pelo menos 2 vezes e meia. Interações e visualizações. Então, por exemplo, quantas visualizações você teve, barra quantas vezes interagiram com o seu conteúdo. Então, se você tiver ali pelo menos, eu tive 1.000 visualizações, eu tive pelo menos 15 interações, já é um número legal. Só que lembrando, Ó, quanto maior o seu perfil, menor é essa taxa aí. Então, se tem um perfil pequeno, olha lá, aí, olha isso. foram 64 mil visualizações nos Não, últimos, 7 dias. Marca no número, último entra lá. mês. Entra vamos fazer a média do seu aí. Então você pega aí, entra no visualização e marca Uhum. os últimos 7 dias. Deixa eu marcar aqui os últimos 7 dias. Os últimos 7 dias. Oxi, por que que não vai? Os últimos 7 dias. Atualizei. Deixa eu voltar aqui. Ué, no geral ele não tá querendo ficar em 7 dias. Não, então vamos nos 30, vai. Pode ser 30, só para a gente ter como Ó, nos exemplo. últimos 7 dias teve 4.714 visualizações. Ah, e aí, embaixo ali mostra o alcance, quantas contas atingidas. Vai ter que ser de 30 porque ele tá com bug aqui, Não, não tá? tem problema. Os últimos 30 dias, 64 mil visualizações, Ah. mil, 1.500 interações e 161 novos seguidores. Ah, não, mas veja, clica ali em interações. Não, em Hum. visualizações, entra em visualizações. Embaixo tem o Tá? número de contas atingidas. Alcance. 11 mil contas alcançadas. 11.000 contas alcançadas. Beleza. 64 mil, ó, no último mês. No último mês você teve 64 mil dividido por 11.000 contas. 11.000 contas alcançadas. Então, o seu número está bem alto, ó. 11, na verdade, 5,8 vezes. Então, as pessoas viram você no último mês pelo menos 5,8 vezes. Só que tem um ponto que é interessante, né? Primeiro, que o parâmetro ideal é de 7 dias, não de 30 dias, Ah, mas que a agora gente atualizou para 7. Você quer que eu te fale dos pode 7? falar, pode falar. 4.714 visualizações 4.714 dividido para 1.140 contas alcançadas. 4.714 dividido por 1.140. 4 vezes. Pô, ele tá excepcional. Mas se você pretende, quando você começar a crescer, esse número tende a cair também, tá? Então, é normal, mas é preferível ter você ter 1% ou 2,5% de 100 10.000 do mil. que É. 4.000. Então, assim, o número final é importante. E também tem o número de interações. O número de interações, você entra lá em interações e filtra 7 dias. Vamos ver se você consegue. Interações, 7 dias. 143 interações para 58 contas de engajamento. Não, tá. Então, vamos lá. 143 dividido por número de visualizações.
Ah, o número de visualizações? Não, não, agora mas já vou seguir aqui, ó. O seu número está de 3%, ou seja, cada 100 vezes que você aparece, tem 3 interações. Esse número é acima da média. Por quê? Porque você está trabalhando mais no tráfego orgânico. A questão é o seguinte: não dá prova social, vai demorar para você crescer muitas vezes. Ou a maneira de você aumentar isso muitas vezes é se expondo a palestras, enfim. Lá no dia, no Performance Day, eu ganhei mais de 50 seguidores orgânicos. Então, se você não tem alguns pontos de contato que faz com que você avance, vai ser muito difícil você crescer só no orgânico. Então, esses parâmetros são importantes para você manter, ó, a qualidade do seu Instagram, inclusive com o tráfego pago. Para você, ó, beleza, não posso ter só visualização, e não repetir o alcance, ou seja, ficou mostrando só para pessoas novas e ninguém fica me conhecendo. Esse é um ponto também. Outra coisa, as interações e as visualizações. Eu não posso ter só conteúdo que ninguém interage. Eu preciso ter interação, preciso ter compartilhamento, preciso ter algumas outras ações. Lembrando também que o Stories é importante, e mesmo que o Stories tenha pouca visualização, mas você tenha com pouca gente. O Stories ele tem pouca gente, então faz, né? Vou trazer a palavra do Alfredo Soares, vou repetir isso sempre: se você não coloca pelo menos 5 stories por dia, você é preguiçoso, né? A gente tem que colocar 5 stories por dia para a gente sabe, lembrar que as pessoas que a gente existe, né? Que a gente trabalha, que a gente faz um ponto interessante, é, dentro do nosso negócio, que a gente ajuda eles. E aqui, ó, eu vou mostrar uma coisa bem diferente aqui, ó. Quem me segue vê que eu gosto de cavalo, né? Então, essa semana eu postei lá e tive 1.300 visualizações de stories do meu cavalo, quando eu fui numa romaria aí. E daí, quando eu vou falar de profissional, eu tenho menos. Ó, acabei de postar um stories aí, tenho com 34 visualizações. Ele vai chegar amanhã mais ou menos entre 200 e 300. Beleza. Só que é o seguinte: Desculpa, qual viu? é a vez que eu falei para 300, 200, 300 pessoas? Então, não se importe com o número de visualizações. Você tem que simplesmente fazer stories. Você tem que fazer, né? Ó, cria um ritual. Sabe qual é o meu ritual que eu estou Mercado criando? cheio de É esse aqui, ó. promessas É tomar vazias. um café. Então, eu estou criando um ritual que as pessoas que me seguem estão vendo mais. Ó, eu tô, ó, uma vez por dia, venho aqui, ó, vamos tomar um café comigo. Cria um ritual, compartilha isso, porque as pessoas vão fazer, vão te seguir. É um pouco mais complicado quando você vai fazer isso para marca. Então, por exemplo, para franquia, guia, se é mais complicado ter esse tipo de relacionamento. Para agência é mais complicado, quando a gente anuncia agência. Então, se você tem um negócio, é mais complicado, mas você não pode fazer. Fique na cabeça. Se não posta 5 stories por dia no seu perfil, tá sendo preguiçoso. O pessoal está comentando aqui, ó. Deixa eu colocar. Stories, viu, Thales? Stories. A Ana também já colocou a aula sobre posicionamento, onde eu falo e me aprofundo nisso. E, enfim. Gente, ô Eduardo, obrigado mesmo. Mas eu tenho mais 5 minutos aqui. Se alguém mais quiser falar, espero que tenha ajudado. E, Eduardo, na próxima aula que eu tiver, ou na próxima aula aqui, coloca as suas ações, a gente corrige, a gente caminha. Vai ter um momento que o meu conteúdo vai ser bem curto, de 10, 15 minutos, e a gente vai ficar olhando os negócios, olhando negócio, olhando negócio, para que a gente possa, levar isso para outros. Oi, Ana, pode falar. Bom dia, pessoal, para quem eu não dei bom dia ainda, mas só aproveitando esses 5 minutinhos aí finais para falar duas coisinhas. Sim. A primeira é que eu vou mandar agora a avaliação NPS para todo mundo poder avaliar essa aula. É um processo novo que a gente vai fazer depois de cada aula, então peço, por favor, que vocês preencham lá. Vou mandar aqui também para quem já quiser acessar o link e já tirar isso das tarefas do dia. E também eu vou mandar um novo formulário com perguntas pessoais da vida de vocês.
A gente mandou anteriormente, né, falando aí um pouco, perguntando sobre a vida profissional, as metas de vocês e o que vocês querem alcançar dentro da comunidade, né, e profissionalmente. Agora é uma com informações pessoais, então, da vida de vocês, para a gente poder mesmo fazer com que se torne uma comunidade. Então, eu vou mandar lá para vocês. Eu peço, por favor, que vocês preencham. E vou dar um puxão de orelha na frente do Zé, para quem não fez ainda o DISC e me mandou, tá bom? Eu não Isso fiz, também é muito desculpa. importante. Não. Zé, pode puxar a orelha dele, tá bom? A gente precisa muito dessas informações de vocês, tá? Para que a gente realmente faça com que traga resultado para essa comunidade, né? Então, era só esses avisos mesmo para aproveitar esse tempinho final. Ó, eu quero parabenizar aqui, ó, tanto o Fabrício, que é o nosso gerente de marketing, quanto o Eduardo, que já fizeram stories aqui sobre afiando o machado, sobre participação de mentoria. Cara, é exatamente isso que a gente está falando. Então, mas vai ter 20 visualizações, não importa a visualização, importa o que você faz. E se você fizer, as pessoas vão vir. Se você não fizer, a pessoa não vai vir. Né? Não Ô Zé, fez. O pior stories é aquele que não é feito. Guarda isso aí. O pior stories é aquele que não é feito. ô Zé, deixa eu aproveitar já que você falou de feedback, eu não me incomodo com feedback, muito menos com crítica. Sim, Eu queria convidar os meus colegas aqui de mentoria a entrarem no nosso perfil, sim. Sim. dar uma olhada se vocês entendem só pelo perfil o que que a gente faz, o que vocês acharem que está confuso, pode pôr lá na DM. Não vou brigar com nenhum de vocês, na verdade, eu vou aprender com isso. Pode, pode ser o ácido que se você achar, sem problema, porque eu acredito que o nosso crescimento está no nosso ponto de deficiência, tá? Sim. Aceito sugestões, aceito ideias e fiquem à vontade, tá? Eduardo, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que a gente tenha nos próximos aí outras participações além da sua, porque isso aí eu tenho certeza que ajudou bastante gente. Quem mais comentou aqui? Ah, legal. Quem curtiu, para a gente finalizar, coloca aí. Sim. Se não curtiu, eu vou ver, hein? Se não curtiu, eu vou ver lá. Sim, sim, sim. Pô, Rodrigão, ó, Rodrigo Carvalho, nosso mentorado aí, participa na quarta-feira, que vai ser incrível, cara. Participa. Caio Já também, agendei aqui, já agendei. todo mundo. Beleza? Todos são convidados. Lembrando que lá vai ser um pouco mais focado em marketing e vendas. Vou trazer pelo menos uma vez por mês alguém muito bacana numa sessão extra para vocês. E fora isso, a gente está organizando a ementa dos nossos outros mentores para começar já a ter mentorias mais específicas e começar a avançar nisso. Beleza, gente? Valeu? Valeu, obrigado, Valeu. Márcia.